Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus é fiel. Ele é bom o tempo todo. A Bíblia diz que Ele é imortal. Ele é invencível. Que os que esperam e confiam nele triunfarão. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você mais uma vez. Amém? Vamos lá. O livro de Provérbios, capítulo 20. O versículo 6 diz que educa a criança no caminho do Senhor, porque quando ela envelhecerá, não desviará. Irmãos, esse texto ele está falando de paternidade. O que é paternidade? Paternidade é aonde a alma do pai é ligada à alma do filho. Paternidade gera uma identidade. A identidade libera um destino. Paternidade é a transferência de um conhecimento, de um caráter, de um pai para o filho. Paternidade não é só uma ligação genética de sangue, mas é uma ligação emocional. Aleluia! Educa o seu filho para que quando ele crescer, ele não se desvie. A obrigação do pai é representar. A palavra pai significa pater. A função do pai é representar Deus na vida do filho. Isaías 54, capítulo 54, versículo 13 diz: todos os seus filhos serão ensinados no Senhor. A palavra aqui é no Senhor. Efésios capítulo 5 vai falar dos deveres do casamento e ele vai dizer: mulheres no Senhor, homens no Senhor. O começo de uma paternidade é no Senhor. O pai gera identidade no filho, o filho, e libera um destino. Porque um pai que tem paternidade, um homem que tem paternidade, gera uma identidade no filho. O filho que tem identidade, ele tem um destino liberado. Glória a Deus. Porque um filho que não tem paternidade é um filho que ele não tem identidade, irmãos, ele é confuso. Ele vive na carência da alma, do abandono. Por não ter identidade, ele vai atrás de outros pais. O alcoolismo, as drogas, a prostituição, são os pais que abraçam para acolher na hora do aflito. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz: você pai, quando você for pai, existe um manual para você. Educa o seu filho, doutrina ele no caminho do Senhor. Queridos, por que um médico tem que formar para ser médico? Por que um advogado tem que se formar em direito para ser um advogado? Por que uma família não tem que se formar e se adequar num parâmetro de formação para a família? Porque essas coisas não interessam. Quando se fala de Deus, quando vai falar de alguns assuntos, algumas famílias, não é todas, mas esse é um assunto de urgência. Porque o diabo está ceifando, separando casamentos, separando filhos de pai, pai de filhos. E o plano de Deus não é esse. A função do pai é dar criação, direção, proteção e colocar limite. O filho tem que colocar debaixo da proteção do pai, da direção do pai e do limite. Quando o pai deixa de colocar proteção, o filho faz as suas próprias proteções.
Quando o pai deixa de dar a criação certa, o filho escolhe as suas próprias criações. Quando o pai, irmão, não assume a posição de colocar limite no filho, é o filho que põe os seus próprios limites, inclusive os limites dele com o pai. Não se senta mais nos dias de hoje uma família na mesa para tomar café. Não se senta mais na mesa para jantar. O assunto familiar se tornou escasso. Mas o manual, a formação exata é do céu. E essa formação, a Bíblia tem os padrão de casamento, padrão de criar filho. Você, pai, o seu bom trabalho como médico não substitui o fracasso como um pai. O nosso bom trabalho como um advogado não substitui o fracasso de um péssimo pai. Nossa profissão em excelência de um bom professor não substitui o fracasso de um pai. Posso ser um bom pregador e ser um péssimo pai. Toda vez que um pai fracassa com o filho, Deus para ele. Irmãos, Deus já me parou várias vezes com os meus fracassos, as minhas negligências. O problema é que estamos vivendo numa geração que é mais fácil colocar os meus filhos, queridos, de frente a um tablet, de um celular ou de uma TV, as babás eletrônicas, do que eu parar para aconselhar, do que eu parar para eles. Ei, o pai que ele não resolve o investimento espiritual no filho, tudo que ele ganhou na sua profissão ele vai ter que gastar depois, ou com um psicólogo, ou com um psiquiatra. Não anula, nós respeitamos os psicólogos, psiquiatras, isso é bom. Mas a paz que excede todo o entendimento, que eles não dão, só Jesus dá. Só um pai. Conselho todo mundo pode dar, mas destino não. É só pai que dá. Antes de o filho escolher uma profissão, o pai dá incumbência, direção, porque o pai tem que saber os seus dons e seus talentos. É o pai que descobre, é o pai que vê, é o pai que observa e diz: filho, a sua vocação é essa. Porque estamos numa geração tão crise de identidade. Porque a falta da figura paterna. E pessoas que não têm paternidade, irmãos, vivem na carência da alma. Elas vão em busca de um relacionamento a qualquer custo. Aquele que deveria abraçar, acolher, calar o algoze das almas, o desespero da escuridão. Quando ela não encontra num pai, ela vai buscar em qualquer lugar. Atravessa o mundo, atravessa o oceano, atravessa mares. Proteja o seu filho. O pior defeito, irmãos, da igreja nesses dias é não conhecer a paternidade. Eu não conhecia a Deus até eu conhecer a sua paternidade. Eu só conhecia um Deus de ouvir falar. Por isso eu tive dificuldade de criar os meus filhos, porque eu não via Deus como pai. Eu não conhecia o toque, o cheiro, a sua doçura, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Quando eu conheci a Deus como pai, tudo ficou fácil. Perdão. Tudo ficou fácil. Deus vai te apresentar pais espirituais, pais de destinos, pais que vão te ajudar
nessa caminhada, pais que vão te socorrer, aleluia. Ei, pai, você precisa parar um pouco para os seus filhos. Lá em Deuteronômio 6:5 diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam em teu coração. Porque a única forma de você ensinar um filho a palavra correta é se a palavra de Deus está no teu coração. Deuteronômio 6:7: tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conservarás sobre as escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, aleluia. O manual de se criar filho, Deus está dizendo: ensina o teu filho com zelo, persevera na escritura, a palavra é o manual, irmãos. Não é uma babá eletrônica. Não é nós encher os nossos filhos de brinquedo. Ah, mas isso não tem nada a ver, tudo bem. Eu respeito a sua opinião. Não tem nada a ver agora. Agora que ele é criança, que ele é pequeno, a formação da sua memória, nós somos aquilo gerado pelo aquilo que nós ouvimos e vemos. Se o seu filho nunca viu você buscar a Deus, nunca viu você orar, nunca viu você ler a Bíblia, você nunca falou de Deus para ele, quando ele crescer, querido, só Deus coloca Deus na cabeça dele. Se ele permitir, porque se os nossos filhos não permitir, nem Deus entra nas nossas vidas. Porque tem pessoas que têm dificuldade de ver Deus porque não foram ensinadas pelos seus pais. A Bíblia sabe o que ela está dizendo? Ela não está dizendo, eu estou falando de um padrão bíblico, irmãos. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. A Bíblia está querendo dizer, o presente que vocês dão ao seu filho é uma Bíblia. Senta com ele, ensina. Quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ensina, ensina, use a palavra, pega a escritura. A Bíblia não disse para quando ele for dormir você colocar um boneco, para ele abraçar e sentir nas suas carências. Não, a Bíblia diz, antes dele dormir, ensine a palavra para que ele durma já abastecido. Irmãos, sabe por que a nossa alma se apega a bonecos? Porque bonecos não falam. Sabe por que filhos são criados mimados? Porque é fácil se apegar a um boneco não confronta. Agora vai criar um filho e dizer para ele não 10 vezes, vai dizer para ele você não pode, você não tem autoridade. Ó, fica no seu canto, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Vai dizer para um filho, você vai aguentar a afronta, você vai suportar ele te encarar. Aleluia! Os bonecos abraçam os nossos filhos, mas não transferem amor. Eles não confrontam, eles não dizem para os nossos filhos o que pode e o que não pode. Por isso que nós vivemos numa geração onde filhos órfãos de pais, filhos que não têm paternidade, eles usam o ser humano como se fosse um boneco. Porque eles não querem ser confrontados com a verdade. Eles acostumou a viver brincando com boneco. Eles acostumou a brincar com boneco. Boneco não fala, boneco só ouve. Ou melhor, nem ouvir ele ouve. Por isso eles preferem ficar brincando com boneco. A minha oração é que Deus restaure uma paternidade em você. Que Deus te dê tempo para você investir nos seus filhos. Que Deus te dê coragem, que Deus te dê ânimo
força, aleluia, que do Senhor restaure a paternidade dele em você. Um abraço, Deus abençoe.